Olá pessoal, vamos ao complemento da nossa aula, falando sobre a definição da reta tangente ao gráfico de uma função num determinado ponto. Então nós temos aqui um gráfico de uma função f, e temos um pontinho aqui do gráfico, e aí nós queremos determinar, nesse ponto, uma reta tangente ao gráfico nesse pontinho. Então, como que nós vamos definir essa reta tangente nesse ponto? Nós vamos considerar aqui, olha, um outro ponto no gráfico e determinar uma reta secante, tá? Então, eu peguei aqui, na verdade, dois pontos. Eu peguei o ponto Q', determinando essa reta secante aqui em vermelho, e peguei um outro ponto Q, determinando aqui essa reta secante em azul, né? Nós vamos fazer esses pontos Q e Q' se aproximarem do ponto P, ok? Aqui pelo gráfico, de forma que essas retas secantes, né, elas vão, digamos, caminhar aqui pelo gráfico. Na verdade, o ponto vai caminhar e nós vamos obtendo aqui outras retas secantes, tá certo? Aí vamos ver o que acontece com essas retas secantes. Observe que você tem a reta secante azul, a reta secante vermelha, e vamos fazer os pontos Q e Q' se aproximarem do ponto P. Conforme eles se aproximam, notem aí que você tem aí outras retas secantes, né? E o que acontece? Conforme os pontos iam se aproximando, né? Aquelas retas secantes tendem para uma nova reta, que é essa reta aqui, que nós vamos chamar de uma reta tangente ao gráfico no ponto P. Note que, eu vou colocar aqui mais uma vez a imagem, tá? Então, na verdade, essas retas secantes, elas não vão chegar a coincidir, né? Porque sempre vai haver uma infinidade de pontos antes de chegar no ponto P, ok? Mas é como se elas estivessem tendendo, né? Na verdade, elas estão tendendo para essa reta que vai aparecer, pretinha, que é a reta que nós vamos chamar de reta tangente, tá? Então, a reta tangente, ela é o limite, nós podemos dizer que é o limite das retas secantes, certo? Quando esses pontinhos aí, né, esses pontos que determinam a secante, eles vão se aproximando do ponto P. Então, gente, vamos chamar a abscissa do ponto P de A. E cada abscissa dos pontos Q e Q' são valores de x quaisquer, tá? Então, nós temos o seguinte, né? Quando as retas secantes tendem para aquela reta limite, observe o que acontece com as abscissas dos pontos Q, Q'. Elas vão se aproximando do ponto A, elas tendem, né, ao valor A, que é a abscissa do ponto P. Então, nós podemos pensar em termos do coeficiente angular das retas, o seguinte, né? Cada reta secante possui um coeficiente angular, tá? Esses coeficientes angulares das retas secantes, né, quando o x se aproxima de A, tá? Eles vão tender, então, para o coeficiente angular da reta tangente. Portanto, nós podemos dizer que o coeficiente angular da reta tangente é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes quando o x tende a A. Nós sabemos que o coeficiente angular da reta secante, né, da reta determinada por dois pontos, é dado por esse quociente, né, onde você tem aqui a ordenada do ponto Q', que é a imagem do x, né, menos a ordenada do ponto P, que é a imagem do A, sobre
a abscissa do ponto Q' menos a abscissa do ponto A. Né? Da mesma forma, se nós pegarmos o coeficiente angular da reta determinada pelos pontos P e Q, visto que Q é um ponto qualquer do tipo x, f de x também. Tá? Então, quando essas retas secantes, né, elas vão se aproximar daquela nossa reta limite que nós estamos chamando de reta tangente, o que acontece com os coeficientes angulares? Né? O x está tendendo para A, né? Então nós podemos dizer que o limite dessa reta, o coeficiente angular dessa reta tangente é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes. Tá? E dessa forma, né, nós definimos mais à frente o que seria a derivada de uma função num ponto P ou num ponto de abscissa A. Então, para nós visualizarmos mais uma vez, né, para onde as secantes estão convergindo, né, essas retas secantes estão tendendo aí para a nossa reta limite, quando os valores de x, né, se aproximam de A. Então, você tem aí, olha, as retas secantes convergindo para a nossa reta, que vamos chamar de reta tangente. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.